poder sentar, queridos. Eu coloquei como título dessa mensagem, Deus chama improváveis. E de fato nós somos improváveis na presença do Senhor. Se você puder lembrar de alguém que tinha tudo para dar errado, você consegue lembrar de alguém? Só se olhar no espelho, né? A gente vai ver alguém que tinha tudo para dar errado, né? Eu, assim, fico pensando do amor de Deus, que nos chama pessoas completamente improváveis para fazer a obra de Deus, para fazer a sua obra. Se nós olharmos para nós mesmos e começarmos a analisar e fazer talvez uma percepção daquilo que somos, talvez nós não nos escolheríamos, mas Deus nos escolheu para fazer a sua obra, para propagar o seu evangelho, para falar do seu amor, porque não tem relação conosco, não é por nós, é por Ele. A igreja é dele, o poder é dele, tudo que acontece é por meio dele, né? Tudo tem a ver com ele. Lembrei, né, a Marilene, eu falei assim, Marilene estava escrevendo essa mensagem, lembrei de você, cantando aqui, né? Tem tudo a ver com ele, né? Então, não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. É Ele que move todas as coisas, é Ele que faz com que tudo aconteça, é Ele que transforma alguém completamente improvável em alguém que vai falar do seu amor, em alguém que vai curar enfermos, que vai libertar as pessoas, como foi Pedro e João, alguém que vai mover e transformar coisas que são completamente impossíveis, somente o Senhor. E o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos irmãos de Corinto, ele começa a falar de algumas questões, ele fala sobre os problemas morais que essa igreja tem, são muitos problemas, e dentre eles, ele cita a questão do orgulho. Ele diz assim, olha, ninguém deve se orgulhar de si mesmo, porque se vocês estão em Cristo, é por Ele, não é por vocês, né? Se vocês estão aqui diante de Deus, é simplesmente por Ele. E a gente começa a perceber que as coisas que nós fazemos e aquilo que nós temos como talvez valor, para Deus não significa muita coisa. Há questões em que nós valorizamos muito e que para Deus não vale nada. Não tem nenhum tipo de valor, porque os valores de Deus são diferentes dos nossos valores. A gente se preocupa com os bens, se preocupa com a casa, nos preocupamos com uma posição social, e isso não tem problema nenhum, tá? Isso são coisas humanas, nós precisamos nos preocupar com essas coisas, no sentido de não ficar ansiosos, mas de buscar o sustento para a nossa família, de procurar estudar, mas tudo isso diante do Senhor não é nada. E o apóstolo Paulo começa a falar sobre aquilo, né, que a maneira em que Deus faz as coisas. Ele diz, olha, Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para que por meio delas seu nome seja glorificado. Não é pela nossa habilidade, não é pelo nosso diploma, não é pelas nossas, nossos talentos, mas é por Ele. Ele é glorificado porque Ele mesmo é quem opera todas as coisas em nossa vida. E é importante compreender que esses valores de Deus que são diferentes, Ele nos ensina que nós devemos olhar para Ele e não para nós. Nós devemos compreender e ver que Deus nos olha e vê o nosso coração. Quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, Ele não olha para as nossas falhas simplesmente e nos reprova, porque talvez a gente faz isso com as pessoas. A gente olha para as pessoas, a gente já traça ali um julgamento e diz, olha, essa aqui não serve para isso aqui não serve para cá, mas Deus olha no coração e vê como que de fato é o nosso coração, se nós temos um coração voltado para Ele. E aí, o apóstolo Paulo, falando aqui aos irmãos de Corinto, ele começa ali dizendo o seguinte, né? Ele diz assim, ó, pensem como vocês eram quando foram chamados. Pense no que vocês eram quando foram chamados por Cristo. Você consegue lembrar de como que você era quando você foi chamado por Cristo? Você consegue lembrar de como que era a tua vida, a maneira de você viver, a maneira que você se comportava e o quanto Deus já transformou a tua vida? A gente começa a olhar e ver assim a obra de Deus acontecendo conosco, naquilo que Ele mudou, e Ele vai dizer assim, olha, poucos de nós eram sábios, poucos de vocês, né, a gente pode perceber aqui, segundo os padrões humanos, eram
aqueles que detinham conhecimento, e ele vai falar ainda, né? Poucos eram poderosos ou de nobre nascimento, e Deus nos chamou. Independente da nossa posição social, independente do nosso conhecimento, Ele nos chamou com todas as nossas falhas, com as nossas fraquezas, nos chamou com as nossas debilidades, inseguranças, com a nossa falta de confiança, com os nossos medos, porque é Ele quem nos sustenta. Porque todo propósito tem a ver com Ele e não conosco. E se você se considera fraco, se considera incapaz, se considera indigno para estar na presença de Deus, saiba que todos nós somos indignos. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado é que cobre a nossa vida e faz com que Deus olhe para nós e veja o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus que nos tornou digno de estar na presença do Senhor, que transformou as nossas vidas, o Espírito Santo que nos santificou e que mudou a nossa maneira de pensar, de falar, de agir, e assim Ele chama pessoas completamente indignas para fazer a sua obra. E é importante que tenhamos essa consciência, porque a gente percebe que Deus, Ele nos chama, e não é pelas nossas habilidades ou capacidades, porque é importante as capacidades, as habilidades, você saber fazer alguma coisa, isso é muito importante. Mas acima das habilidades que nós temos, ou das capacidades que nós temos para fazer alguma coisa, o mais importante de tudo é um caráter transformado. Muito mais importante do que qualquer outra habilidade. Você ter um caráter transformado pelo poder do Espírito Santo. E quando nós deixamos Deus agir no nosso coração, nós abrimos o nosso coração para que Deus possa entrar, fazer morada e mudar a nossa vida, de fato, nós somos preciosos e somos úteis para a obra do Senhor. Amém? Porque não é por nós, é por Ele. E é incrível como Deus chamou tantos homens e tantas mulheres improváveis. A gente pode lembrar de vários exemplos, eu queria trazer alguns para vocês aqui. O primeiro deles está lá em Gênesis capítulo 12, quero que você acompanhe na sua Bíblia. Gênesis capítulo 12, 1 e 2. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Todos encontraram? A Bíblia fala aqui do chamado de Abrão, a quem ele chamou depois de Abraão, né, que ele mudou o seu nome. E ele disse assim para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Deus chama Abrão, depois muda o nome dele lá na frente para Abraão, e ali quando ele é chamado, ele tinha por volta de 75 anos, quando ele sai da terra ali que ele morava para a terra de Canaã, e diz assim: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Só que tem um detalhe, ele não tinha filhos. E tem mais uma coisa, ele já era avançado de idade, sua esposa também tinha em torno de 65 anos, e para completar ainda a questão, ela era estéril. Então, se alguém que não conhece o poder de Deus, analisa essa história, vai dizer assim: olha, Deus se enganou, chamou talvez a pessoa errada. Porque vai fazer uma grande nação com 2 idosos, sendo que a mulher é estéril. Não tem chance disso dar certo. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível, amém? E para que a coisa aconteça de forma mais sobrenatural, eles não tiveram filhos nessa idade. A promessa de Deus de fazer Abraão, uma grande nação, ainda demorou 25 anos para se cumprir. E eu não sei quanto tempo você tem orado por uma bênção, mas se Deus prometeu para você, se Deus fez uma promessa, tenha certeza que Ele vai cumprir. Amém? Porque Deus é um Deus não só de promessa, mas Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. E creia nisso. Creia que Deus, Ele cuida de você, que Ele faz aquilo que Ele te prometeu. E acontece que depois que Abraão chega já próximo dos 100 anos, Deus o visita novamente e fala que vai cumprir a promessa. E Abraão então ali, já perto dos 100 anos, sabe que Deus vai cumprir aquilo que prometeu. E eles vão ter um filho, Abraão e Sara, Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos. E aquela mulher que era estéril passa a ser mãe de uma grande nação.
Isso é tremendo porque o amor de Deus se manifesta na vida deles por meio de um filho, que é a promessa. Deus diz assim: olha, eu te amo, eu sei que o desejo do teu coração é ter um filho. E Deus, falando ali com Abraão, promete para ele um filho. Mas só que depois Deus diz para ele o seguinte: olha, Abraão, eu quero o teu filho, esse filho que tu ama, eu quero que tu ofereça ele em sacrifício. Como que ficaria o teu coração se você ouvisse isso de Deus? Não precisa ser um sacrifício como Abraão foi fazer, né? Que foi levar ele lá no Monte Moriá para oferecer realmente em sacrifício. O povo de Israel oferecia animais a Deus como sacrifício, né? Não oferecia os filhos. Isso as outras religiões pagãs faziam, mas o povo de Israel nunca fez isso como forma de adoração a Deus. Mas Deus provou ali o coração de Abraão, e ele é chamado então para oferecer o seu filho. E a gente entende, conhece, né, Abraão como pai da fé. Só que antes dele chegar ao ponto de obedecer a Deus e fazer tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele, e de fato, né, cumprir, e ele entregar o seu filho, ele falhou várias vezes. A sua fé, de algumas formas, né, foram testadas e foram reprovadas. A sua ação, a sua prática. Esse homem que é considerado ali, está entre o rol daqueles, né, dos heróis da fé ali de Hebreus 11, ele certa vez, para fugir da fome, ele vai, depois ali, ele sai da terra dele, vai para o Egito sem consultar Deus. E quantas vezes nós fazemos algumas coisas sem consultar Deus? E depois aquela coisa ali não dá certo, nós passamos por dificuldades e questionamos a Deus: Deus, por que tu fez isso comigo? Quando nós tomamos uma decisão sem consultar Deus. E ali então, por 2 vezes, Abraão mentiu, dizendo que Sara não era sua mulher, a sua irmã, apesar de que era sua meia-irmã. Mas depois que ele casou com ela, ela era esposa dele. Então aquele homem que Deus, né, o chamou de amigo, também fraquejou na fé. Ele também falhou em muitas vezes, em muitas situações, e Deus foi tratando do coração dele. Sabe por quê, queridos? Porque Deus nos chama, quando Deus nos chama para a sua obra, quando Deus nos chama para fazer parte do seu reino, nós não estamos prontos. A nossa fé ainda está sendo trabalhada. O nosso coração ainda precisa de transformação, nós precisamos mudar muitas coisas, e Deus vai trabalhando na nossa vida, até o ponto que de fato a gente possa honrar a Deus através da nossa vida. Mas aí a gente fica pensando: mas eu já falei tantas vezes, não dá para contar comigo. De fato eu não tenho as qualidades ou as habilidades para que Deus possa me usar. Queridos, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, e é Ele que tem o poder para transformar todas as coisas. Amém? E aí depois que Deus trabalhou no coração de Abraão, e ele está ao ponto de oferecer o seu filho, e ele leva até o Monte Moriá ali o seu filho para entregar ao Senhor em sacrifício. O anjo do Senhor não permite que ele mate a criança e coloca ali para ele, né, diante dele, um outro sacrifício. Deus permite com que ele faça o sacrifício ao Senhor ali com um cordeiro, e naquele momento Deus diz para ele: ó, de fato, agora você entendeu o chamado, porque você me ama de verdade, você demonstrou que me ama de todo o coração. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, no versículo 19, que Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém? Porque apesar dele não ter entregue o seu filho ao sacrifício, ele estava disposto a fazer. E ele entregou o Senhor, ele sacrificou no coração dele, porque naquele momento ele já estava sendo trabalhado pelo Senhor. Se a gente for olhar para tantos outros, né, que falharam também, homens de Deus, a gente pode lembrar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E se a gente olha alguém como Davi, o homem segundo o coração de Deus, a gente pode pensar: Davi teve uma vida perfeita diante de Deus. Davi era um homem que fazia tudo correto, que não tinha erros, mas na verdade não foi assim. Davi era o segundo coração de Deus porque ele amava a Deus de fato. Ele tinha um coração arrependido, ele tinha um coração que se voltava ao Senhor.
Mesmo quando ele cometia os erros, quando ele falhava, a Bíblia diz que o povo de Israel escolheu um rei, o rei Saul. E que eles queriam um rei porque todas as nações tinham um rei. Eles queriam um rei também, então eles escolheram um rei para si, segundo o seu coração, segundo a vontade deles. Mas a Bíblia fala que depois Deus rejeitou Saul. E disse a Samuel, o profeta Samuel, que ungisse um novo rei. Então o profeta Samuel, ele foi até a cidade de Belém, conforme Deus mandou. E ali em Samuel 16, você pode acompanhar na tua Bíblia. E ele foi ungir esse novo rei. E ele chega em Belém, e ele encontra Jessé, né, o homem que Deus mandou a que ele fosse até a casa, e ele manda chamar os seus filhos. Ele chama os filhos dele ali, e primeiro vem Eliabe. E quando Samuel olha para Eliabe, ele vê a aparência daquele homem, ele vê a estatura e diz: esse é o rei que Deus deseja, esse é o rei que Deus escolheu. Porque o homem, ele vê somente o exterior. E Deus disse para Samuel: olha, não considere a sua aparência nem a sua estatura, porque eu não vejo como o homem vê. O homem, ele vê o exterior, mas eu vejo o coração. Eu olho para o coração e eu o reprovei. E daqui a pouco, Jessé chama o seu próximo filho e chama ali diante de Samuel, Abinadab, ele diz: esse também não é, chama Samá e chama todos os seus filhos, os seus 7 filhos. E ali, de repente, ele diz assim: olha, Samuel fica talvez pensativo, eu estive aqui para fazer aquilo que Deus mandou, para ungir um rei, ele já trouxe todos os seus 7 filhos e nenhum deles o Senhor escolheu. Ele diz assim: então, tu tens mais algum filho? Ele disse: eu tenho um jovenzinho que está lá no campo ali, né, cuidando ali das ovelhas, né, e ele disse: então manda chamar. Então chama esse jovem. Davi era alguém tão improvável que sequer o pai dele teve o sentimento de chamá-lo para ungir rei, porque ele pensou: certamente vai ser um dos mais velhos. Os 3 mais velhos ali, eles estavam no exército de Saul, então certamente seriam rei, e não Davi. E ali ele chama então o Davi, e ele é ungido, e o Senhor disse: esse que eu escolhi, esse que é desprezado pela sua família, esse que ninguém dá nada por ele, que está ali cuidando das ovelhas do pai. E Deus olhou o coração de Davi e ungiu como rei, porque o Senhor não olha como nós olhamos. Diz a palavra de Deus que depois Davi foi ungido rei, foi escolhido, né, pelo Senhor. E é interessante que Davi estava ali cuidando, né, das ovelhas do seu pai, e ele, em algumas ocasiões, quando acontecia uma situação de repente ali aparecer animais, feras ali para roubar suas ovelhas, para devorar suas ovelhas, ele ia lá e matava. Ele disse que ele já matou urso, já matou leão, e ele estava sendo treinado para uma grande obra. Até o dia em que ele vai visitar os seus irmãos que estão na guerra, ele vai levar alimento para os seus irmãos, e ele chega lá e ele vê um gigante, Golias, afrontando o exército de Deus. A Bíblia fala que Golias passou 40 dias, né, de manhã e à tarde ali, afrontando o exército do Senhor, e ele começou ali então a perguntar das pessoas: quem é esse homem, quem é esse filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? E ninguém tinha coragem de lutar com Golias. E Davi disse: olha, eu vou lutar com esse homem, porque não dá para ouvir essa afronta, né, diante de Deus, ele afrontar Deus, ele falar coisas aí terríveis em relação ao exército. Ele pergunta: o que o rei vai dar para quem enfrentar Golias? Ele disse: olha, ele vai dar riquezas, ele vai dar a mão da sua filha, ele vai isentar a família dos impostos. Ele disse: opa, é comigo, estou dentro, vou lá. Ele se apresenta até Saul, e quando ele vai a Saul, Saul olha para ele, vê o menino e diz assim: cara, tu não tem condição, não dá, ele vai acabar contigo, ele vai detonar contigo, ele vai te matar em pouco tempo, porque você é um menino, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade, tu não tem como lutar com ele, não tem condição alguma, né? Você não tem condições de lutar. Ele tenta colocar armadura em Davi, Davi diz: ó, tira essa armadura que não dá, para mim não consigo nem andar com essa armadura. E ali ele fala então, ele diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e também vai me livrar das mãos desse filisteu. E diz a Bíblia que Davi vai lá, escolhe lá 5 pedras ali no ribeiro, e que ele coloca na sua funda, e ele vai lá
né, lutar ali com o gigante, ele acerta bem na testa do gigante e derruba Golias. Um improvável, um menino que não tinha condição nenhuma de vencer um guerreiro, vence o maior guerreiro dos filisteus, porque Deus era com ele. Ele disse: eu vou em nome do Senhor, é em nome do Senhor dos Exércitos que eu vou. E ele venceu. E tantos outros homens improváveis, a gente pode lembrar de Pedro. Pedro, é interessante, né? O Germano falando agora do Pedro, que foi usado para curar, né? Para levantar ali um paralítico. E ele era um homem que falava sem pensar, ele agia pelo impulso, ele era uma pessoa completamente improvável para ser um apóstolo, para servir o Senhor. Diz a palavra de Deus que ele, assim como os outros, fugiram quando Jesus foi preso. E a gente estava falando sobre isso, né, Jean? Que a gente fala muito e critica e menciona alguns outros apóstolos, como, por exemplo, Tomé, que a gente diz que foi incrédulo porque não creu na ressurreição do Senhor, Judas que o traiu, mas todos eles, de alguma forma, o traíram. A gente fez aqui uma encenação no teatro, exatamente Jesus falando sobre isso, né? Que um deles iria trair de fato, mas que todos em algum momento traíram. Pedro negou Jesus. E ali depois, diz a palavra de Deus que os apóstolos estavam reunidos num lugar e eles ficaram ali esperando que o Espírito Santo viesse sobre eles, a promessa de Deus, e quando eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro começou a falar com autoridade. Ele se levantou no meio do grupo ali das pessoas, começou a falar do amor de Deus, das profecias acerca de Jesus, e depois que ele termina ali a sua pregação, a sua palavra, a sua mensagem, a Bíblia diz lá em Atos 2:41, que os que aceitaram a mensagem foram batizados, foram cerca de 3.000 pessoas. Um homem completamente improvável. Amém? Mateus, um publicano, um homem que era cobrador de impostos, um homem que era odiado pelo seu povo porque ele trabalhava para os romanos, que eram aqueles quem estavam ali subjugando a nação de Israel, o povo judeu. Ele era odiado e ele foi transformado e depois escreveu um evangelho da história de Jesus Cristo que nos abençoa tanto. Um homem que foi usado por Deus, depois entregou a sua vida também por amor a Cristo. E a gente vai lembrar de João, que é chamado o discípulo do amor, aquele que mais escreveu sobre o amor de Jesus. Diz a Bíblia que certa vez ele estava junto com seu irmão Tiago, chegaram num local onde estavam os samaritanos, e os samaritanos não receberam bem eles, porque os samaritanos não se davam com os judeus, eram povos rivais. E ele disse lá em Lucas 9, 52 e 54, ele vai falar o seguinte, ele disse: Jesus, Senhor, se queres que façamos cair fogo do céu, né, para destruí-los, ele perguntou se eles poderiam talvez orar, ou talvez fazer uma confusão ali e fazer descer fogo do céu. E depois Deus o transformou em um homem que ficou conhecido como discípulo amado. O homem talvez que naquele momento era completamente temperamental. E tantas outras pessoas e mulheres improváveis que Deus também usou. A gente pode lembrar de Raabe, que era uma meretriz. Ela, quando recebe os espias que são enviados por Josué até a cidade de Jericó, a Bíblia fala que Raabe morava nos muros. Os muros de Jericó tinham casas. E Raabe esconde os espias ali, para que eles não sejam encontrados. E por meio dela, Deus opera um milagre. Deus abençoa a vida da família dela e transforma a vida, salva quando Jericó é conquistado, quando os muros de Jericó caem e o povo de Israel invade a cidade e mata todo mundo. Ela salva a sua família, por causa da sua coragem de guardar os homens de Deus. Então é impressionante como Deus faz, como Deus trabalha por meio de pessoas improváveis. A gente pode lembrar de Esté, uma jovem muito bonita, que é escolhida pelo rei da Pérsia para se tornar rainha em lugar da sua antiga esposa, que o desonrou publicamente. E chega um momento em que ela é confrontada a tomar uma decisão muito difícil, que é se apresentar diante do rei sem ter sido chamada. E havia um decreto real de que quem se apresentasse diante do rei sem ser chamado seria morto. E ela teve coragem, ela foi lá, se apresentou diante do rei,
e pediu misericórdia pelo povo. Ela ofereceu um banquete para ele, depois falou daquilo que estava acontecendo, e ela foi usada por Deus para guardar o seu povo, para livrar o povo do massacre. A gente pode lembrar também de Débora, uma mulher profetisa, juíza, líder de um exército, em que ela também vai liderar Israel, quando não havia rei, e diz a Bíblia que no período em que ela esteve ali como juíza, Israel teve paz por 40 anos. Em Juízes capítulo 5, versículo 7, disse Débora: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Amém, queridos? E aqui fica uma mensagem para nós, para as mães, para os pais, que nós possamos nos levantar em oração pelos nossos filhos. Porque o Senhor fez uma promessa para as nossas vidas, e que a gente possa orar. A gente não pode desistir dos nossos filhos, a gente não pode desistir da nossa família. Aqui se levantou uma mulher diante de tantas pessoas, de tantos guerreiros, para liderar um exército. E a gente pode falar de tantas outras, de Ana, né, uma mulher estéril que deu à luz a Samuel, que se tornou profeta, se tornou um juiz, aquele que ungiu Davi, e tantas outras pessoas que Deus manifestou o seu poder. A gente vê esses exemplos na Bíblia e fica pensando, mas eram pessoas especiais, eram pessoas que não tem como comparar conosco. Não, queridos, eram homens e mulheres semelhantes a nós, com as mesmas preocupações, os mesmos medos, as mesmas fraquezas, mas que Deus usou, porque disseram sim ao Senhor, porque atenderam o chamado do Senhor. E Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um chamado para que você possa falar do amor dEle no teu trabalho, na tua família. Você vai chegar em lugares que talvez o teu irmão que está ao seu lado não vai chegar. Você tem como pregar para aquelas pessoas que estão no teu trabalho, através da tua vida. Talvez você não pregue com palavras, mas você vai falar do amor de Deus através da tua própria vida, para a tua família. Então nós somos chamados por Deus para fazer a sua obra. E não é por nós, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, tem a ver com a obra de Deus nas nossas vidas. E aí a gente começa, em algumas circunstâncias, a pensar, quando olhamos para nós, e começar a fazer uma lista de problemas que nós temos e daquilo que nos impede de fazer a obra de Deus, ou de estar na presença de Deus. A gente pode lembrar de Moisés. Moisés foi chamado para ser o libertador do povo de Israel, e que o Marquinhos aqui interpretou muito bem aqui na peça, né? Quando Deus chama Moisés, o povo de Israel estava cativo durante 430 anos, e eles oraram e pediram um libertador, e Deus ouviu o clamor e chamou Moisés. E Moisés começa a improvável a vida dele desde pequeno, porque quando ele nasceu havia um decreto que todos os meninos que nascessem do povo hebreu deveriam ser mortos, porque o povo hebreu estava crescendo muito. Eles vieram no momento em que teve fome, e na terra de Canaã, então Jacó e seus filhos vieram até Canaã, e ali José já era governador, né? José também um improvável, um homem vendido pelos seus irmãos como escravo, que se torna administrador da casa de Potifar, e depois ele é preso injustamente, e por último ele se torna governador de todo o Egito. Só que passa-se o tempo, e aí vem um outro faraó que não conhece José. E o povo começa a crescer, ele diz, olha, manda matar todas as crianças. Então Moisés é escondido durante 3 meses, e eu fico pensando, como é que consegue esconder uma criança, né? Durante 3 meses, né? Sem ela chorar, sem ela fazer barulho, deve ter sido um negócio bem... Só Deus mesmo, né? Para fazer esse tipo de coisa, né? E ali então ele é colocado no rio Nilo, ele é encontrado pela filha de Faraó, né? E a gente começa a ver aí que Deus cuida de todas as coisas. Ele é educado no palácio, e depois ele sai e mata um homem e foge para o deserto. E lá no deserto Deus chama Moisés para ser o libertador. E Moisés, logicamente, ele vai olhar para si mesmo e dizer, Senhor, não dá. Tu está escolhendo a pessoa errada. Eu não sei falar.
Eu tenho dificuldade com as palavras, e não é porque tu falou comigo agora que mudou a situação. Eu continuo sendo um homem difícil de palavras, né? Eu não sei falar, né? Ele diz ao Senhor, né? Eu não consigo falar bem. E aí Deus olha para ele e diz assim: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que fez o surdo ou mudo? Ou quem que concede a vista ou torna cego? Não foi eu? Então qual é a dificuldade que tu tem? E aí Moisés continua insistindo. Isso a gente faz também com o Senhor, né? A gente também faz a mesma coisa, a gente tem essas lutas com Deus para não fazer a obra de Deus. E aí Moisés diz ao Senhor: envia outra pessoa, manda outra pessoa, porque para falar ali com aquele meu chefe não dá, não pode ser eu, envia outra pessoa. Senhor, eu vou orar aqui para Deus enviar outra pessoa. Não, querido, Deus te colocou no teu trabalho para você falar do amor dele lá. Deus te colocou na tua família para você falar do amor de Deus na sua família. E Deus não vai mandar outra pessoa. Tem uma coisa importante. Deus insiste com Moisés e diz assim: não, Moisés, eu vou te dizer o que você tem que falar. Tem mais, tem o teu irmão, né? O teu irmão Arão, eu sei que ele fala bem, eu vou te ajudar. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que você seja como Deus diante dele, e ele vai ser como profeta, que ouve a palavra e vai falar. Mas eu vou falar contigo, porque Deus te chamou, querido. Deus não chamou outra pessoa para essa obra específica que você tem que fazer. E é importante a gente pensar então que nós não fazemos a obra de Deus sozinho. E glória a Deus por isso. Deus chama pessoas para nos ajudar a fazer a obra. Né? Eu não sei cantar, e que bom que o Arthur sabe. Né? Que bom que tem, né, aqui pessoas, a Marilene que canta tão bem. Né, tem pessoas que sabem cantar. Eu não sei tocar instrumento musical. Deus me chamou para ser pastor, né, para pregar a palavra de Deus. Eu fico vendo aqui, o pastor Valdir toca violão, canta, a irmã Ilone, tantos outros, né? Eu disse: Senhor, logo eu. Então, mas eu fico feliz porque tem pessoas que podem fazer a obra de Deus. Né? E eu não sei dançar, mas a Thalita sabe. Mas que bom que dança a Thalita, né, e não eu. Né, Thalita? Glória a Deus por isso. Que livramento, né? E a gente fica feliz porque Deus chama pessoas para a sua obra, e chama pessoas para estar do nosso lado. Talvez tenha alguém no teu trabalho que fala melhor, que pode te ajudar. Talvez tenha alguém que pode te ajudar em oração. Tem pessoas que podem te ajudar também a fazer a obra de Deus de uma forma específica. Quantos missionários talvez Deus tenha aqui nesse lugar para serem enviados ainda? Quantos pastores, presbíteros, diáconos, ministros de louvor? Quantas pessoas? E você não vai fazer a obra de Deus sozinho. Não precisa você ficar preocupado, com medo, como Moisés ficou, né? E depois do que Deus fez na vida de Moisés, um homem completamente improvável, a Bíblia diz que Moisés liderou uma multidão de homens acima de 20 anos, cerca aqui de 600 mil homens, mais de 600 mil homens. Isso sem considerar as crianças e as mulheres, que aí iria passar de 2 milhões de pessoas, certamente, fazendo uma conta bem generosa. Alguns chegam a falar em 3 milhões de pessoas no deserto, imagina. E ele liderou todo esse povo. Porque não era por ele, era por Deus. É Deus quem faz a obra, é Deus quem faz aquilo que é impossível. E eu posso dizer para vocês que eu sou um milagre, estar aqui pregando a palavra de Deus. Porque eu também não falava em público. Se vocês podem imaginar uma pessoa tímida, multiplica aí por 10 vezes, era essa pessoa, que não conseguia falar em público. E se Deus dissesse para mim naquele tempo: olha, eu vou te chamar para uma obra, tu vai ser pastor. Eu falei: não, Senhor, chama outra pessoa, não sou eu. Chama a Aline, que a Aline fala bem, a Aline é extrovertida, eu não. E aí, Deus me chama para fazer essa obra. E quando eu pensava nele, ainda ser professor, não dá, né? Eu era o tipo de pessoa, gente, para vocês terem uma ideia, que na sala de aula eu não conseguia nem levantar a mão para fazer uma pergunta para o professor, de tão tímido. Se tivesse mais de 3 pessoas num grupo, eu já me atrapalhava para falar. E aí eu falo isso para minha esposa, ela não me conheceu tímido, então ela não acredita nessa história, mas quem me conhece sabe que isso é verdade. E Deus me curou da timidez e me ensinou a falar. Porque é por Ele, é Ele que faz a obra. É o Senhor que transforma o ser humano, e se você tem essa dificuldade, Deus pode transformar também a tua vida, e te usar poderosamente, e tantas outras coisas, né? E às vezes a gente se sente indigno também, como Pedro. A Bíblia fala que Pedro,
estava ali com seus amigos ali, Tiago e João, estava pescando, ele passou a noite inteira pescando e não conseguiu pegar nada. E aí de manhã já estava lavando as redes, já guardando as coisas ali, e aparece o Senhor e diz, olha, deixa eu usar o teu barco aqui. E Jesus começa a pregar para as pessoas, fala do amor dele, acerca do plano da salvação, e depois ele diz para Pedro, ó Pedro, lança a rede, vai para um lugar onde as águas são mais profundas e lança a rede. Aí Pedro olha para ele e diz, cara, eu passei a noite inteira tentando pescar, não peguei nada. Mas ele fica tão constrangido com a presença de Deus Todo-Poderoso diante dele, o Emanuel, Deus conosco, que ele diz, olha, pela tua palavra eu vou lançar as redes. E ele lança as redes, e ele faz uma grande pescaria naquele dia, né, ao ponto dele ter que chamar pessoas do outro barco para ajudar, porque eles fizeram uma pesca extraordinária, de tantos peixes que vieram. E Jesus diz para ele assim, olha, me segue que eu vou fazer de você não mais um pescador, mas um pescador de homens. E Pedro, naquele momento, se ajoelha diante do Senhor e diz para ele assim, olha, eu sou um pecador, se afasta de mim. Não dá para eu te seguir, eu sou um pecador. E queridos, se você se sente indigno, eu quero dizer para vocês que eu também me sinto. Eu me sinto completamente indigno de fazer a obra do Senhor. Mas é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos dá a graça para fazer a sua obra. Porque não é por nós, é por Ele. Ele chama aqueles que são indignos, aqueles que são pecadores, como o apóstolo Paulo, que estava ali, achando que fazia a obra de Deus, e mandava matar as pessoas, e perseguia os cristãos, e consentiu na morte de Estevão, o diácono que foi ungido na igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Deus, e depois ele é transformado. Ele tem um encontro com Jesus, no caminho de Damasco, e ali ele começa a perceber que ele estava errado, e ele consegue entender que Deus tem um propósito na vida dele, e ele se declara, ele mesmo diz em 1 Timóteo 1,15, ele diz assim, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Em outra versão fala, dos quais eu sou o principal. Se você se sente pecador, o sangue de Jesus, ele te purifica. Amém? Se você se sente indigno, isso é bom, porque você diz assim, Senhor, só Tu podes transformar a minha vida. Eu não faria a Tua obra, mas pela Tua palavra eu vou lançar as redes. Pela Tua palavra e não pela minha. Talvez você se sinta completamente indigno. E para concluir, a gente pode pensar de algumas características daquelas que Deus nos chama. Primeiro, Ele quer pessoas que tenham um coração obediente à sua palavra, que tenham fé. Quando Ele chamou Abraão para sair da sua terra e da sua parentela, Abraão disse sim. Ele saiu sem saber para onde ia. Ele simplesmente saiu de onde ele estava e foi porque ele creu no Senhor. Quando Deus disse para ele entregar o seu filho, ele também entregou, porque ele creu em Deus. E Deus chama a nós não porque somos bons, mas porque precisamos de fato crer e confiar no Senhor. Se a gente pensa também, por que ele deve ter chamado Davi? É porque Deus olhou em Davi e viu um coração quebrantado, viu um homem que de fato teme ao Senhor. E mesmo Davi, que cometeu vários pecados, Davi adulterou, Davi matou um homem, e Deus olhou para o seu coração e viu arrependimento. No Salmo 51 ele fala, pequei contra ti, somente pequei, fiz o que é mal aos teus olhos. E ele começa a se lamentar diante do Senhor e diz assim, Senhor, não retira de mim a alegria do teu Espírito Santo. E eu sei que se tu quisesse eu ofereceria sacrifícios, mas o sacrifício que tu quer é um coração quebrantado e contrito. E é isso que o Senhor quer de nós. Um coração quebrantado, um coração contrito na sua presença. E coragem para fazer a obra de Deus. Porque não é por nós, é por Ele. Para a gente poder ouvir a voz de Deus e de fato nos colocar diante dEle. Amém, queridos? Vamos ficar de pé nesse momento. Com a certeza de que Deus chama pessoas improváveis. Porque é Ele que é o dono da obra, é Ele que faz todas as coisas. E eu quero nesse momento orar por pessoas que talvez tenham pensado e até em algum momento colocado no seu coração, talvez um pensamento de que não são dignos, de que não devem e não podem fazer a obra de Deus. Feche os teus olhos nesse momento e coloca a tua vida, teu coração diante do Senhor.
porque nós estamos diante de um Deus que chama pessoas improváveis para a sua obra, pessoas que não tinham como dar certo, porque Ele é o dono da obra, Ele é aquele que faz todas as coisas. E se você sentiu o desejo no teu coração, alguém que veio aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não fez uma confissão pública, você tem essa oportunidade, você pode levantar sua mão e dizer assim, eu quero Jesus. Ou se um dia você caminhou na presença do Senhor, você pode levantar as suas mãos e dizer, eu quero te receber, Senhor, eu aceito o teu chamado, eu aceito te servir, eu aceito de fato fazer parte da tua obra e confiar em ti, Senhor. Feche teus olhos nesse momento. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos, nós te rendemos graças, Senhor, porque tu nos chamou, não pelas nossas forças, nem pela nossa habilidade, nem pela nossa própria vontade, mas porque tu olha, Senhor, o coração. Ó Deus, e queremos te agradecer, Senhor, porque fazemos parte do teu reino, Deus. Ó Pai, se há alguém nesse momento aqui, talvez com falta de confiança, talvez com medo, talvez inseguro em fazer a tua obra, Deus, que tu possa, Deus, derramar sobre o teu povo, Senhor, uma unção de coragem, Deus, de intrepidez, de ousadia para falar da tua obra, Pai. Em nome de Jesus, derrama sobre o teu povo, Senhor, Pai, a tua unção, Deus, derrama sobre o teu povo, Pai, a tua palavra, derrama sobre o teu povo, Senhor, a coragem, Deus, como esses homens improváveis, Senhor, tiveram de fazer a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, levanta, Pai, do nosso meio, Deus, homens e mulheres para fazer a tua obra, Senhor. Pai, pessoas que possam pregar, Senhor, do teu amor, que possam, Senhor, falar no seu trabalho, nas suas famílias, nas suas casas, pessoas, Deus, que possam, Deus, transformar, Pai, gerações por meio da tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pelo seu testemunho, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, levanta missionários aqui nesse lugar, Deus. Levanta pastores, levanta, Senhor, ó Pai, líderes, Senhor, levanta, Pai, pessoas que possam pregar o teu evangelho, Deus, independentemente de possuir, Pai, um cargo, uma ordenação, Pai, mas pessoas comprometidas com a tua obra, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, nós dizemos a ti, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, Pai, em nome de Jesus, amém.